Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Missionário. O propósito do nosso podcast é conectar com o campo missionário e hoje nós temos uns convidados aqui super especiais para falar para vocês e hoje eu estou aqui com Júlia, que é aluna da Escola de Missões desse ano de 2024. Júlia, você pode saudar as pessoas de casa, compartilhar um pouquinho de onde é que você veio? Sim, é um prazer. Me chamo Júlia, eu vim de Brasília, lá do Verbo da Vida Asa Sul, juntamente com o pastor José Wellington e a sua esposa Jussane. É um grande privilégio participar dessa mesa hoje. Coisa maravilhosa. Hoje o tema do nosso podcast é a importância do treinamento para o campo missionário. E antes de apresentar os nossos convidados de hoje, que são um casal missiológico, viu, gente? Vamos ligar agora o nosso cronômetro. Júlia, me dê a honra, por gentileza. E aí agora temos 1 hora para o nosso bate-papo. Estou aqui junto com Júlia, com Jadeilton e Andresa. Eles são diretores da Escola de Missões, assumiram a direção da escola em 2022, né? Isso. Foram meus diretores, que eu fiz Escola de Missões, né? Foi o ano passado. Jadeilton e Andresa, vocês podem dar um oi aqui para o pessoal, falar um pouquinho mais sobre vocês? É um prazer estar aqui, né? No Fala Missionária, né? E o casal missiológico foi... Essa foi nova, inédita. Tá vendo? Tá vendo? Isso acontece o quê? Aqui no podcast Fala Missionário. Então, sou Jadeilton, né? Já sirvo ao Senhor há um bom tempo nesse mundo missionário. E assumimos, né? Juntos a coordenação da escola em 2022. Estamos no nosso 3º ano. Foi um prazer, né? Ser convidado aqui e compartilhar daquilo que a gente vai aqui já viver, falar da nossa experiência, enfim, tempo aí de treinamento e falar, né, que você foi uma excelente aluna, parabéns. Que glória a Deus. E que Júlia também está sendo, né? Glória a Deus. Mas a formatura ainda não chegou. É um prazer estar aqui com vocês, né, para falar sobre aquilo que a gente dedica a nossa vida, que é o treinamento missionário. Então, vamos embora. Olha como eles estão bem bonitinhos aí com a farda da Escola de Missões. Eu tive a oportunidade esse ano de estar lá como monitora. Sim. E Jadeilton e Andresa são excelentes. E você que vai fazer a escola vai ver quanto eles são cuidadosos. Mas deixa eu deixar a minha amiga aqui falar também. Claro. A gente quer saber já no começo como é que foi receber essa direção, né, da Escola de Missões e como vocês enxergam que a escola contribui para a visão missionária. Meu Deus. É forte, Brasil. Já começa em grande expectativa. Vamos lá, casal missiológico. Sobre como foi receber a escola e como a escola contribui. Olha, receber essa missão, pra gente é uma missão, né? Foi uma surpresa, né? E um grande desafio, uma grande responsabilidade, mas temos desfrutado da graça do Senhor. Amém. Em cada turma, né? Estamos na nossa 3ª turma, com a 4ª aí já bombando. Ontem nós recebemos a nossa 30ª para inscrição para 2025. Então, olha só. Estamos aí com muita expectativa também para o que Deus fará através de nós, através da escola, com a próxima turma, com o treinamento da próxima turma. Então, é um grande desafio, mas como tudo aquilo que a gente faz no Senhor, tem a graça, tem a assistência do Espírito Santo e a gente consegue cooperar com a obra de Deus através da escola. Tem sido um grande privilégio, não é mesmo? Verdade. A escola, eu tive o prazer, né, e o privilégio mesmo, a honra de fazer parte desde o início dessa escola, primeiro ano, os primeiros dias, né, e a gente vê quão importante é a escola, né, no nosso mundo, né, no universo Verbo da Vida, quão importante foi ao longo desses 17 anos que a escola existe, né, na preparação dos nossos novos missionários, dessa nova leva de missionários. Então, nós temos o nosso exemplo maior, né, que é o casal Bud e Jen, né, nossos, né, o conhecido, né, como nosso pastor Bud e mamãe Jen, né, carinhosamente chamamos eles assim. Mas eles foram essa pedra fundamental e a escola nasce nesse universo Verbo da Vida com essa grande proposta, né, de treinar, habilitar, de ensinar, fazer com que os futuros missionários, né, homens e mulheres que vão aí contribuir com a evangelização do mundo, possam sair daqui mais bem qualificados. Então, a escola vem cumprindo essa missão, esse perfil, essa função muito bem. E como Jadeilton, ele está na escola desde o início, né? Ele foi o primeiro secretário, junto com o Rosilon.
Aí era Rosilon e ele, né? Então era o primeiro secretário, monitor, tesoureiro, ele jogava o pano, ele segurava o pano. Bom trio. Ele participou da construção da escola, ele foi suporte para Rosilon, foi suporte para a Suênia também. Somos a terceira geração de diretores, né? Uau. Somos os terceiros, vamos dizer assim. E aí a gente também não começou do nada, né? Existe já uma estrutura formada, bem solidificada por Rosilon, por Suênia. E a gente só deu continuidade àquilo que já estava no coração de Deus e que já vinha sendo feito através da vida deles. Eu cheguei na escola em 2017 como aluna, em 2018 fui monitora, em 2019 secretária, em 2021, no finalzinho de 2021, quando encerrou a turma, foi que nós fomos convocados, ou convidados Uma santa convocação. Olha só. a assumir a direção da escola e estamos aí, né? Não foi algo assim, pode-se dizer que estava fora da nossa realidade. Não, foi cada dia fazendo aquilo que Deus nos confiou a fazer e chegamos aqui e estamos aí cooperando com o que Deus está fazendo. Com muita Treinamento dos excelência e nossos amor. missionários. É verdade. Obrigada. E a escola, a gente sabe que ela não é somente para aqueles que têm uma direção para o campo transcultural, mas a gente também fala sobre a importância daqueles que vão trabalhar na base, a partir do Ministério de Socorros ali, servindo na Secretaria de Missões, na sua igreja local, né? É importante fazer a escola. E no campo, eles auxiliam como essa base enviadora. Por que essas pessoas precisam fazer a escola de missões? Essas que estão ali na base, qual a relevância que vocês veem? Eu, por onde passo, eu falo sobre esses dois tipos de pessoas em missões, né? Os que vão e os que enviam. Sim. Então, não existe uma coluna do meio, uma neutralidade na obra missionária. Se você é cristão, crente, chamado pelo nome do Senhor, você ou estará indo ou você estará contribuindo de alguma forma para aqueles que vão possam ser bem-sucedidos. Então, a Escola de Missões, ela traz o conhecimento, né, necessário para esses dois perfis de pessoas, né? Tanto aquele que vai ao campo missionário, poder conhecer e entender como as culturas, né, se interagem, entender a cosmovisão de cada povo-alvo, mas aquele que fica, né, e que vai contribuir com a obra missionária, eles precisam também conhecer sobre missões. Porque como eu posso cooperar com algo que eu não conheço? Então, voltando, né, à fala do irmão Reagan, ele diz que falta de conhecimento é um dos maiores inimigos da fé. Sim. Então, a respeito de missões, não é diferente. Se você não tem conhecimento a respeito de missões, do que você pode fazer como cristão no mundo, como você pode ser eficaz? Como você pode ser operante na obra missionária como um membro do corpo de Cristo numa igreja local? Eu preciso conhecer sobre missões. Então, a falta do conhecimento a respeito do que é missões e da parte que me cabe como cristão, corpo de Cristo numa igreja local, é um fator, assim, posso dizer, preponderante, né, para a realização da obra missionária. Então, a Escola de Missões, ela está exatamente para trazer o conhecimento, a preparação para aqueles que vão, para aqueles que enviam. Muito bom. Vocês tiveram aí uma palhinha do módulo Introdução à Missiologia, o primeiro módulo, né? Exatamente. Inclusive, Jadeilton também é professor da Escola de Ministros e lá você dá missões? Como é o nome da... É um módulo Missões. Módulo Missões, né? Então você vê aí que ele fala com muita propriedade, né? Não só pelo que ele estuda mesmo para compartilhar com as pessoas, mas pela experiência que ele tem mesmo nessa parte de missões. Jadeilton também já trabalhou aqui na agência de missões e a gente, como agência, sempre tem falado também dessa importância daqueles da base enviadora. A gente realiza tanto esse trabalho com aqueles que estão na base, que enviam os nossos missionários, como também fazemos esse acompanhamento dos missionários que estão no campo. Exatamente, e é legal a comparação que vocês fazem durante as aulas, né, falando de que uma pessoa se coloca à disposição para descer o poço, mas alguém tem que estar segurando aquela corda, né? Então a pessoa saber de como segurar aquela corda adequadamente para alcançar essas pessoas é vital. Então o treinamento de ambos os lados é fundamental. Tem uma frase de Paul Washer, eu sempre falo isso nas aulas, e fala bem disso que você fala. Ele diz assim que na obra missionária é como enviar alguém, né, descer alguém num poço pela corda. E
se faz necessário haver cicatrizes nas mãos daqueles que descem o poço como aqueles que sustentam as cordas. Então precisa haver cicatrizes. Isso significa que precisa haver a intensidade, a propositura, o mesmo desejo, o mesmo fervor, a mesma cooperação, compromisso, perseverança, porque não é só enviar um missionário. E hasta la vista. Tchau, tchau. Sim. Tchau, tchau, bye, bye. Né? Boa viagem. Não. Eu estou enviando alguém que eu vou estar cooperando ativamente aqui para o sucesso dele lá no campo, lá fora. Aí o conhecimento liberta, né? Ora você vai estar no campo e vai precisar do suporte, ora você lá no campo vai enviar pessoas. Então são ferramentas mesmo que a escola agrega para os que vão, para os que ficam, para os que horas estão aqui, horas que vão lá, né? A igreja está em movimento, né? O corpo de Cristo está em movimento. Então pessoas estão sendo levantadas para ir a outros lugares e pessoas precisam ser também conscientes da sua responsabilidade como enviadoras, né? Então a gente foca nesses dois públicos. Contudo, a gente teve um aluno aí, eu acho que foi 2021, que ele veio estudar na escola porque ele disse assim: eu vou ser um médico, eu vou ganhar bastante dinheiro e eu vou investir em missões, né? Para isso que eu vou ser um bom profissional. Só que eu quero, antes mesmo de entrar na universidade, eu quero entender a vida do missionário para que eu possa ser um investidor efetivo. Sim. Entender o outro lado, né? Então, Deus move pessoas aí dos mais diversos direcionamentos, né? Para estar aí comprometido com missões. Isso que o Jadeto falou, maravilhoso, né? Sobre a responsabilidade da igreja como um todo na obra missionária. E desses que enviam, né? A gente sempre fala aqui também na agência que o missionário, quando ele é enviado, ele não foi extirpado do corpo de Cristo, né? Ele não deixa de ser membro, então ele está ligado com a igreja local, com a igreja que enviou. Então, quanto é importante esse relacionamento também, esse sustentar das cordas, né? Para a eficácia do missionário no campo. Interessante você compartilhando sobre a direção de vir fazer a escola, né? Quando Deus falou no meu coração, a princípio parecia fazer não muito sentido. Eu em Brasília já tinha feito o Rema, já tinha feito escola de ministros. Pra quê? Me deslocar para Campina Grande, sair do meu trabalho, sair da minha localidade para ir para uma cidade e fazer mais uma escola. Essa era a minha mentalidade, que glória a Deus eu estava super errada. E eu reconheço que a escola é fundamental, mas vocês podem compartilhar um pouquinho por que sair do seu lugar e vir para Campina Grande para fazer escola? É bem intencional, né? Se você aspira ao campo missionário ou se você aspira ser um apoiador de missões, você precisa começar a entender aí algumas coisinhas que requer, né? E uma delas é estar longe dos seus, da sua parentela. E assim, o nosso convívio, o nosso contexto onde nós estamos, onde nós vivemos, gera conforto. Né? E aí quando a gente sai da nossa cidade, a gente começa a perceber que tem áreas nas nossas vidas que a gente nem estava lidando com elas, ou que nem sabia assim, precisa lidar com isso aqui. Então o desconforto do fazer uma mudança, os desafios de você conseguir moradia, os desafios de você saber onde fica uma farmácia, uma padaria, a forma como as pessoas falam, né? Nós estamos no Brasil, mas as pessoas que vêm do sul, do sudeste, Centro-Oeste tem uma misturinha ali. Mas dependendo da região que você vem, você vai lidar com um pouco do choque da forma como as pessoas em Campina Grande vivem, do nosso vocabulário. Que é um próprio, né? Vocabulário nordestino. Mas aí você pega uma pessoa do Rio Grande do Sul, por exemplo, lá de Porto Alegre, e coloca com um campinense para conversar, tem hora que eles não vão se entender, né? E aí isso vai desenvolvendo choques, né? Que vão, assim, vamos dizer, uma amostra grátis da realidade do campo missionário. Então, mesmo quem vem e não vai para o campo já entende mais o que o missionário precisa de suporte no que diz respeito à mudança, à adaptação no lugar, à comunicação, à forma de se relacionar. A gente tem a diferença da cultura quente com a cultura fria, as pessoas mais calorosas, as pessoas mais reservadas, e essas pessoas começam a conviver, né? Você chega na sala de aula num contexto hoje de em torno de 50 alunos, em que só 4
são de Campina Grande. Os demais vêm todos de outras cidades no país. Então, a gente tem ali um aglomerado de experiências para trocar, né? Um aglomerado de vivências como essa, nesses aspectos, né? De mudança, de adaptação, de relacionamento, de fala, de forma de viver. Então, intencionalmente, a escola é aqui para que tanto quem vai quanto quem vai enviar já comece a se desprender de uma forma, vamos dizer assim, não tão impactante quanto a ida, mas que vai lhe preparar para a ida no campo ou para ser o suporte para quem está indo. Né? Quando a gente conversa com graduados que estão aí em outras nações e eles já, quando estão se preparando também para ir para o campo, eles já consideram a experiência que eles viveram aqui. Olha, eu preciso encontrar isso, eu preciso saber como me locomover naquela cidade, como as pessoas se comportam, como as pessoas se relacionam, o que eu devo, o que eu não devo. Coisas que antes, se você for quando você vai direto, temos pessoas que foram, né, sem passar pela escola, porque foram por outros objetivos profissionais, reunião parental, e essas pessoas, elas viveram de vez essa realidade, nada as preparou. Sim. E, claro, o Espírito Santo, a graça, auxilia. Mas quando você passa por esse treinamento aqui, você já é despertado para aspectos que você vai lidar quando você for mudar para outro país. Então, é intencional. Se você esperava que a escola fosse para a sua cidade de forma itinerante, não temos planos, não temos direcionamentos aí da nossa diretoria de que a escola ela vai passar aí um dia para ser itinerante. Você vai vir mesmo ver essa experiência aqui em Campina Grande. Eu lembro quando eu vim fazer a escola, né? Eu sabia de que ela só era aqui com esse propósito, eu achava maravilhoso. Digo, realmente já é um preparo, né? E eu era líder de secretaria de missões lá na minha igreja e eu já estudava um pouco sobre o cuidado missionário, entendia um pouco sobre essa questão da adaptação, né? Mas viver a experiência de sair depois de 13 anos morando no mesmo lugar, sendo parte de um mesmo corpo local, né? E até quem tem já uma experiência ministerial, você está começando de novo, né? Sim. Então isso é totalmente relevante para uma pessoa que tem um chamado transcultural. Sim. Porque, embora aqui no Brasil você já tenha uma experiência na sua igreja, servindo no Ministério de Socorros ou ministrando a palavra, chega lá numa outra igreja onde você vai servir, você vai construir a sua reputação novamente, né? Assim, no sentido ministerial mesmo. E aí você não pode chegar lá já, tipo, eu já sirvo, eu já sei, né? E não, você tem que se submeter mesmo a esse processo. E a escola e essa experiência de sair mesmo da igreja também, né? É muito válida, muito significativa e é um preparo maravilhoso para aqueles que têm um chamado mesmo transcultural. Falando sobre essa parte de treinamento, né, de preparo, o que é que vocês acham, quais são as áreas que vocês acham mais importantes, mais relevantes num treinamento mesmo para o campo missionário? A primeira vai estar bem ligado a esse contexto de mudança via Campina Grande, que é relacionamento. Então, tipo, o aluno vai se relacionar com pessoas que ele nunca viu na vida, né? Às vezes vai dividir moradia, vai dividir né? moradia, muitas vezes. É verdade. Com quem não conhece, né? É verdade. Nós temos um grupo de interesse, onde as pessoas vão ingressando ali e quando elas se planejam e se definem vir para a escola, então elas começam a fazer contatos naquele grupo ali e conhecerem umas às outras e firmarem o contrato de morarem juntas. Então, já começa por aí, né? O quesito relacionamento, aquele desafio de conhecer uma nova pessoa, de se abrir, de se tornar conhecido, relacionar, e aí começa o que Andrés vem dizendo, a forma de fazer, de ser, de agir, de falar, enfim. Então, isso já começa sendo trabalhado, né, na vida e ao longo de toda a escola, esse relacionamento. Aí passa o relacionamento interno, na sala de aula, nas atividades. Então, um dos principais pontos, né, que a gente trabalha bastante, né? Vocês passaram aí por vários ADCCs, né? Os ADCCs são os encontros com as psicólogas uma vez por mês, né? Sim. Onde elas desenvolvem atividades, né, dinâmicas e tem sempre um conteúdo específico para tratar ali, para desenvolvimento de competências comportamentais, né? Então, você percebe o quanto é
enfatizado, né? Esse quesito, né? De você entender a outra pessoa, entender o outro, não olhar o mundo só com seus óculos, né? E aí a gente vai aprender a ouvir, entender o outro na perspectiva dele mesmo. Isso é uma das principais, posso dizer, princípios para você ser bem-sucedido lá fora, numa cultura distinta da sua. Você vai ter que parar e buscar entender a cultura com o próprio óculos dela, os porquês dela, por que eles fazem assim, por que eles falam assim, né? Tem uma razão, um fundamento, né? Então, isso eu posso dizer que é um dos principais pontos, né, no treinamento missionário. O outro ponto é o conhecimento mesmo missiológico, né? Porque, como eu falei aqui, sem conhecimento o povo de Deus perece, né? Então, é inimigo dele. Então, assim, há um choque logo no início do ano, né? Porque as pessoas vêm para Campina cursar a escola e certamente, como você disse, né? Eu acho que você poderia dar um bom testemunho nisso. Já trabalhava com missões na sua igreja local, ela é líder de missões, mas muitos a gente escuta no início do ano e no final. A gente está ouvindo os projetos agora e pessoas dizem assim: eu não tinha ideia do que era missões, né? Então, conhecimento missiológico, conhecimento antropológico, o entender das línguas, das culturas, isso é a ênfase que eu posso dizer, ou uma das ênfases no treinamento missionário, né? Para que a pessoa saia daqui entendendo qual é o papel da igreja, qual é o seu papel como cristão. E muitos deles descobrem: não, eu não sou missionário, né? Então eu vou trabalhar para o sucesso e o envio daqueles que estão sendo chamados ao campo. Quer falar, Andresa? Não pode seguir. Eu estava escutando Jadelto falando sobre a importância do relacionamento, né? De aprender, né? A entender o outro, ver o mundo também com os óculos do outro, quanto é importante para missões, né? Sim. E aí, no grupo de interessados, você faz o contato mesmo, e eu passei por essa experiência, né? Eu morei com uma amiga minha, não era amiga até então, nunca tinha visto, não conhecia, mas estava ali no grupo de interessados, lá do norte do país, né? Que eu nunca tinha ido, não tinha contato, não sabia como eram as questões regionais mesmo, e era bem interessante com relação a essa questão de choque cultural, às vezes. Uma coisa que para mim era simples, eu bem nordestina, sertanejo, né? Falando em casa, ela: o que é isso? E aí eu tinha que tentar explicar, e ela brinca muito, né? Que na cabeça dela dava um nó, né, Cássia? E aí ela dizia: vocês têm uma mania, nordestina tem uma mania de explicar uma fala regional com outra. Aí a pessoa fica sem entender. Aí ela: meu Deus! Né? Então isso também é uma experiência muito boa, porque assim, não é um forçado que é algo negativo, mas é que nos impulsiona a tentar pensar diferente, a tentar se conectar mesmo, ser mais intencional nessa conexão, né? E aí me deu, tinha algumas coisas que era choque para ela, algumas que era para mim, que era novidade, né? Eu nunca vi isso, nunca comi isso, né? E é bem interessante e tão importante também para o preparo missionário. Realmente, quando vocês também falaram na escola que o relacionamento muitas vezes é a grande causa do retorno missionário precoce, é algo que eu fiquei assim: nossa, eu pensei que eram condições financeiras, ou às vezes algo que não tá dando certo lá em outro quesito. Mas quando eu me deparei com essa realidade, eu fiquei: realmente, o relacionamento é algo fundamental para você se dar bem no campo. Porque no final das contas você tá levando a vida de Deus dentro de você para outra vida, né? Que é o discipulado, vida na vida. É você estar no meio das pessoas, mas se relacionando com elas. Você não tá apenas para ganhar um carimbinho no seu passaporte, ganhei tantas almas, mas você tá ali para se relacionar e levá-las mais próximas de Jesus. É segurar na mão dela e conduzir até esse caminho que Jesus é o caminho dela e não você. Então é algo incrível. E aí também esse segundo ponto sobre o conhecimento, realmente fazendo a escola, chegando nesse momento final, agora que eu me sinto crente. Agora que eu entendi. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é sobre uma grande missão. Que Deus deu essa missão para Jesus, ele fez de uma forma extraordinária e passou essa missão para nós. Ide por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos. Como se faz isso? Primeiro sendo treinado, né? E falando sobre essa questão do treinamento, eu queria que vocês compartilhassem, se vocês conhecem alguma experiência de quem foi para o campo sem esse treinamento, de uma pessoa que foi para o campo com o treinamento, se vocês veem grandes diferenças dessas duas experiências.
Eu gosto de uma fala que pastor Gleison, né, nosso missionário, ele é graduado na escola, foi na Europa, né? executar o seu projeto lá em Londres, né, e hoje ele é nosso supervisor na Europa, está lá em Portugal. E em uma das aulas ele disse assim, olha, você tem que estar preparado para começar a vida do zero. Né? Eu sei que já tocamos nesse assunto, mas às vezes a gente acha que vai dar seguimento à nossa vida ministerial que a gente tem na nossa igreja, no nossa família, no nosso contexto. Mas quando você sai daqui e trabalha essa consciência em você, eu vou começar a vida do zero no campo, eu vou estabelecer novos relacionamentos. Eita, meu despertador tocando. Pra despertar os corações Vamos lá, aí de uma casa. pausa aqui no nosso podcast para dar uma pausa ali no despertador da diretora. É porque tá despertando corações que estão em casa, não é não? Isso é verdade. Você Muito chegou o bom, momento de você Júlia. ser despertado. Essa pausa foi pra você. Se você tem a direção de fazer a escola de missões, meu amigo, não perca tempo. E esse momento chegou hoje na sua vida. Olha o despertar de Deus. Tá aí, né não? E o despertar para você entender que precisa fazer a escola de missões antes de ir para o campo, né? Não, Andressa? Importante. E se preparar aí para começar a vida do zero mesmo. Quando ele falou isso para mim, foi rema, assim, né? De fato, quem vai para outro país vai começar tudo de novo. Você vai se adaptar à moradia, você vai se adaptar às pessoas. A igreja. E eu acrescentaria um aspecto importantíssimo no treinamento. Antes de ir, você precisa conhecer sobre o lugar que você quer ir. Você precisa adquirir ao máximo a língua, se não for um país de fala inglês ou de fala portuguesa. Você precisa estudar ao máximo que você puder. Eu sei, nós entendemos que uma coisa é estudar, por exemplo, inglês aqui, e outra coisa é você falar inglês com nativo. Mas aquela preparação que você tiver aqui vai fazer toda a diferença nesse começar do zero a vida em outro lugar. Se você não se dedicou a aprender a língua aqui, imagina os desafios que você vai enfrentar lá, se você não vai conseguir nem se comunicar. A gente recentemente conversava com uma amiga graduada na escola que foi passar um período aí na Inglaterra. E ela tem o conhecimento básico do inglês. E ela compartilhando conosco esses dias que a dificuldade para ela de ter a palavra, de ter o conhecimento e de não conseguir comunicar. Uau. Não conseguir falar com as pessoas, né? Pessoas sedentas, pessoas abertas, pessoas disponíveis para conversar. E no período que ela esteve lá, ela não conseguiu, né, ser efetiva. Ela foi espiar a terra num período curto, né? Mas o choque do não conseguir falar a língua e de não ter, você tem muito para dar, mas você tem pouco vocabulário, você não tem você ainda é tímido ao falar o pouco que você sabe. Então, isso traz aí um grande desafio para quem está no campo. Então, vai para o campo, se dedique a conhecer a forma de vida das pessoas, tenha contatos com quem já mora lá, né? Tenha contatos. Se você vai para um lugar que já tem uma igreja Verbo da Vida, você precisa desenvolver um relacionamento com a liderança daquele lugar, buscar entender o contexto das pessoas, né? Tem países que o foco vai ser o social, tem países que o foco vai ser outra coisa. Então, você precisa estar, antes de ir, se preparando nesse sentido, né? De buscar informações e de buscar ficar cada vez mais hábil na fala daquela língua que você vai, do local que você vai, né? Tem estatísticas, né? Em livros que você pode buscar de grandes agências, né, que mostra que um dos fatores, né, de insucesso no campo é a falta de preparação. Então, a preparação é fundamental, né? Muitas pessoas partem para aquela questão da urgência que o campo tem dos milhões de almas que estão indo para o inferno sem ter ouvido o evangelho. Mas o missionário, antes de ir, ele precisa estar muito bem preparado porque não valerá a pena ele ir despreparado e ser um dano para ele, para os que estão lá, para a obra missionária que já está sendo desenvolvida, porventura, no local e assim por diante. Então, eu costumo dizer o seguinte, que você ir para o campo missionário é como você se preparar para um casamento. Então, tudo quanto você puder aprender antes, aprenda, porque certamente você vai precisar desse conhecimento lá. E se não precisar, você deixa guardado, pode ser que seja útil para você ensinar outros e assim por diante. Então, entrar para o campo missionário é você entrar como para uma vida, viver com outra pessoa, um casamento. Você vai criar, e a gente faz isso muito na nossa vida de casado.
na nossa preparação, a gente começou a entender que havia uma forma de ser e se fazer na casa dela, pela sua família, né? E também uma forma de ser e se fazer na minha família, né? E da forma que eu via que deveria ser feita as coisas, né? Em observação, somos ambos de Campina Grande, nossas criações são parecidas e a gente estava a 10 quarteirões de distância um do outro a vida inteira. A gente não tinha o fator transculturalidade aqui no meio. Que aí já difere um bocado a coisa. Só famílias diferentes, né? Aí aquela velha história, né, do peixe, né? Que tirava a cabeça e o rabo do peixe e a filha pergunta à mãe, né? Por que fazer assim? Ela não sei, por perguntar a sua avó, perguntou à avó disse, não, é porque meu forno era pequeno, né? Então, existem essas coisas na nossa vida que a gente faz e não tem o entendimento por que eu estou fazendo, né? Só faz. Então, ela trazia consigo isso, eu trazia comigo também, e aí a gente começou a dizer, olha, na nossa família, na nossa casa, no nosso casamento, a gente vai criar uma terceira cultura. Porque não vai ser o jeito que é feito na sua casa, nem o jeito que é feito na minha casa. É o jeito que a gente vai fazer o mais próximo juntos da palavra de Deus. Então, assim, esse fator preparação, a gente ir para o campo, o perigo, né, do missionário é ele querer, né, reproduzir exatamente aquilo que ele fazia na sua cidade, na sua igreja, na sua localidade. Não tem como, é o mesmo evangelho, mas ele vai ter que ser despido, desnudo da roupagem cultural sua. Você vai ter que levar o evangelho puro e simples para aquela outra cultura. Muito bom. A gente teve aqui no podcast um episódio com o Jean Ramírez, né? E ele falou justamente sobre isso, né? Também no podcast, a importância de quem vai para o campo missionário ter esse entendimento, que quando você chega lá, você não vai aplicar necessariamente aquilo que você fazia aqui. Você precisa entender o contexto daquela localidade, daquela igreja, se você vai servir no Ministério de Socorros lá naquela igreja, a visão daquele pastor também, para que você seja uma bênção mesmo, né? Para o campo missionário, não venha realmente atrapalhar a obra missionária. Né? Isso é muito bom. E eu acho que você teve alguma experiência, né, Jadeuto? Porque a gente não tinha a escola de missões e a gente teve alguns missionários que foram sem a escola de missões para o campo, porque até então a escola não existia. Então, isso não é desculpa para você não fazer a escola, né? E aí a escola tem, inclusive, você que deseja ir para um contexto transcultural, é parte do requisito para você ser agenciado, né? Fazer parte dos missionários agenciados aqui pela Agência de Missões. Um dos requisitos é fazer a escola de missões. Então, acredito que você teve essa experiência, você escutou alguma coisa de algum missionário que foi logo de início, não tinha a escola, e o que eles falam hoje, conhecendo a escola, muitos vêm, né? Tem um encontro missionário lá, eles compartilham com os alunos, e os que eu acompanho, eles sempre falam, foi maravilhoso estar lá com a escola de missões, essa turma é muito boa, né? Então eles veem o quanto, pelo menos para mim, eles falam o quanto é relevante, o quanto é importante esse conhecimento da escola. E aí você já ouviu algo deles, ou percebe essa diferença, eles falaram alguma coisa? Certamente, né? Nós já tivemos, né, alguns poucos missionários que já estiveram no campo, numa boa experiência, né? E retornaram a Campina Grande, retornaram ao Brasil e tiveram a oportunidade de cursar a escola. E, assim, é notório ver a diferença, né? Na vida deles, né? E uma das, posso dizer, das frases, daquilo que mais dizem assim, se nós tivéssemos tido esse conhecimento antes, né, nós evitaríamos muitos erros, muitos atropelos, dificuldades, nós teríamos passado com mais força, né? Então, como eu disse, o conhecimento, né, é o nosso melhor amigo. A falta dele é o nosso maior inimigo. Então, o conhecimento, né, de, por exemplo, você passar pelo choque cultural, né, é uma coisa que todo mundo ouve falar na escola de missões, que seria isso, né, é você caminhar de encontro a uma cultura diferente sua, e você vai ter que se moldar, se reconfigurar àquele formato daquela nova cultura. O homem é, por natureza, etnocêntrico, né? Então, quando a gente vai falar de missões, a gente vai ter que sair dessa
achar que a minha cultura, o meu eu, a minha forma de fazer, enfim, de pensar, de relacionar-se com o mundo é a principal, é a que deve ser a que todos os outros venham e agora ingressem e façam e ajam dessa forma. Então, o choque cultural é isso, a gente vai de encontro a isso, a gente vai levando uma carga da nossa cultura, vai bater de frente com outra e é inevitável, né, isso acontecer. Então, o que mais eu já ouvi, já presenciei, tomei conhecimento ao longo desses anos, é saber, puxa, como foi importante eu ouvir, eu saber aprender, e se eu tivesse tido esse conhecimento antes, me teria evitado muitos transtornos. Então, assim, é fundamental mesmo, como você disse, para aqueles que aspiram ser um dia missionário Verbo da Vida, suma importância passar aqui por Campina Grande, viver esse tempo que vocês já viveram, né? Vocês não conhecem, a Júlia está vivendo, né? Dessa mudança desse centro seu, onde você estava muito bem estabelecido em toda a sua vida, você vai para um novo centro, onde você vai se relacionar, viver, se comportar, interagir, enfim, já que é um laboratóriozinho, Campina Grande, e aí você vai começar a olhar para o mundo diferente. Né? É interessante pensar nessa importância do treinamento, porque na escola a gente tem uma variedade de alunos, né? Tem aqueles que se converteram recentemente, fizeram um rema e já foram entrando direto na escola, mas tem aqueles que têm mais de 20 anos de ministério, de caminhada cristã, que às vezes já pastorearam igrejas, mas se colocaram no lugar de sentar e escutar e aprender, porque sempre tem alguma coisa para aprender. Cada matéria, cada assunto que é tratado, você pensa, aquele ali foi incrível, eu não tinha ideia sobre esse ponto. Mas vem a próxima matéria e você fala, nossa, tem mais coisa para aprender. Eu pensei que a introdução missiológica já era tudo, mas não, foi só a base, o fundamento para então vocês lançarem outros alicerces sobre aquele conhecimento. Então vem a importância de que não importa quanto tempo você tem de jornada cristã, não importa quantos capacitações naturais, existe um lugar de você precisar sentar e se capacitar na escola de missões. Isso é incrível. Amém. A palavra diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, quantas escolas tiverem que vão promover o conhecimento, eu recomendo a escola de missões, a escola de ministros para todo crente. Você é crente, né? Eu sei que tem especificidades, né? No caso de ministros, para os ministros chamados nos 5.2 ministeriais. No caso de missões, pessoas que têm o chamado para ir para outras nações, mas como crente é um lugar que vai nos treinar, vai trazer mais conhecimento, mais clareza a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas e para as vidas daqueles que nós convivemos. Então, você vai ser um crente mais efetivo, né? Quando você passa pelas escolas. Exato. Me perguntam até assim, qual é melhor? Não, fazer ministro? Não tem como lhe dizer qual é a melhor, porque as duas são as melhores no que elas se propõem. Sim, então, minha recomendação é, faça as duas, faça as escolas, porque é conhecimento, é preparação e são ferramentas que vão sendo colocadas na sua bagagem que você vai usar num tempo oportuno. Eu até diria, se você vai morar em outra nação por qualquer outro motivo, a escola de missões vai lhe preparar muito bem para viver a experiência que você vai viver lá. E se, porventura, Deus despertar aí no seu coração algo com missões, você já vai estar lá capacitado com o seu diploma para poder se tornar um missionário Verbo da Vida. Mas as escolas, elas nos preparam para a vida cristã. Exato. Então, o treinamento é para além do objetivo específico, ele alcança a nossa vida como um todo. Eu estava lembrando, já eu falando, né, dessa importância de sair, né, da sua cidade e aprender ali. A Andresa também falou, a começar do zero. Eu estava lembrando também aqui da minha história, né? Eu já tinha passado por 3 cidades. Então, não era a primeira experiência de estar numa nova cidade. Mas foi diferente na escola, porque a gente faz essa associação com aquilo que a gente está aprendendo mesmo de conhecimento, com a experiência ali que está sendo vivenciada. Então, é diferente você migrar para uma outra cidade. Eu não vou fazer escola não, porque eu posso ter essa experiência indo para outra cidade. Não, é diferente. Né? Porque você está tendo ali um conhecimento específico e aí você vai associando junto com a experiência que está vivendo, né? Então, para mim, foi bem diferente. E eu escutei uma vez Shirla falando, eu era adolescente ainda, sou jovem ainda, né? Mas eu era adolescente quando o Senhor falou comigo sobre missões e eu escutei uma frase, até foi no JPN, que eu acompanhei online na época,
na época bem recente, que Sheila falou assim, às vezes Deus lhe tira de um local, não é para que você saia desse local, mas para que esse local saia de você, para aquilo que Ele tem preparado para que você faça, né? Então, sair do nosso contexto mesmo. Sim. A palavra fala que Abraão saiu, o Senhor deu essa ordem, saia da sua parentela, saia de onde é conhecido e vá, né? E isso é fundamental para o missionário mesmo, para que ele possa sair do seu mundinho. É o etnocentrismo, né? Isso, do etnocentrismo e olhar, né? E se conectar, e se aculturar, se conectar com a cultura do outro. Sim, é interessante porque essa questão também do treinamento, vocês colocar para fazer a escola é diferente da sua experiência de viagem missionária. Tem aluno lá na escola que já teve essa experiência de fazer caravana para levar outras pessoas em viagem missionária. Mas quando ela fez a escola, ela pôde perceber que a visão dela mudou. Então, assim, não é apenas, às vezes uma pessoa que está assistindo em casa pensar, mas eu já fiz viagem missionária, eu já fiz outra escola missionária que não do Rema, mas é interessante que ambas as experiências não são a mesma coisa da escola de missões Rema. Eu tenho uma colega também na turma que ela já fez outra escola missionária, mas ela fala, gente, o Rema é diferente, a escola de missões aqui, eles te dão um aparato nas 3 áreas, é espírito, alma e corpo. E aí ela pôde perceber que esse treinamento é diferente da vivência que ela já teve no campo, que já foi sem preparação, e também desse momento pontual dentro de outra escola, né? Não desqualificando as outras escolas, mas ela pôde reconhecer a parte fundamental de estar sentada e cuidar das 3 áreas que Deus deu para ela. Muito bom isso. Eu tinha escutado uma graduada da Escola de Missões, né? Perguntei para você que já fez as escolas, né? O que é que como você apresentaria, eu diria que é a Escola de Missões. E Andrés até, se não me falha a memória, falou a mesma coisa quando a gente estava conversando sobre a escola. E ela disse, olha, na Escola de Missões você é apresentada a você mesmo, né? E é uma coisa mesmo, um dos objetivos da escola, né? Para que você veja as áreas que ainda precisam ser cuidadas e preparadas para mesmo o campo missionário. E a parte emocional também é de extrema importância, né? E está num outro contexto, como já Deilton falou, Andresa falou, vai ter ali a adaptação e deixar um local de origem para um outro local, a pessoa acaba vivendo também uma experiência que se assemelha, a gente chama mesmo dentro da psicologia, agora abrindo um parêntese aqui no nosso podcast Fala Missionário, né? Dentro da psicologia a gente entende que é um luto que a pessoa está vivenciando, então é o deixar para começar algo novo, e é realmente desafiador, é uma experiência que naturalmente o humano, né, o ser humano não gosta, não está muito preparado, né? É desconfortável, mas o quanto nos faz crescer, né? E isso forja em nós uma estrutura para aquilo que a gente vai viver mesmo nesse sentido de campo missionário. E aí como é que vocês veem essa questão do preparo emocional mesmo, que a escola fala que é tão importante? A gente tem matérias também sobre a saúde emocional, a saúde do missionário, né? É se olhar para as 3 esferas. E sempre quando eu vou falar sobre a escola para alguém, eu sempre falo, olha, para mim o diferencial da Escola de Missões é esse cuidado, esse despertar para o cuidado das 3 áreas, que é importante para que você exerça bem a missão que Deus confiou, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. O perfil dos alunos que chegam na escola geralmente são pessoas que são muito ativas nas suas igrejas, né? E aí a gente é muitas vezes engolido pelo servir. Né? O servir é uma bênção, é uma ordenança, é maravilhoso, nos faz crescer, a vida cristã também é muito sobre o outro, né? O dom que Deus confiou a mim não é para mim, é para o outro, para a edificação do corpo de Cristo, para alcançar pessoas. Mas ao longo da vida a gente vai sendo engolido por esse muito fazer, e a gente acaba não percebendo o como nós estamos fazendo. E é por isso que eu brinco, desde o primeiro dia de aula, eu digo, vocês vão ser apresentados a vocês mesmos. A gente diz, né, na primeira semana eu falo isso, você vai descobrir aqui talvez que nem missionário você é. Ou você chegou aqui, o que é que eu estou fazendo aqui? Você vai descobrir que você é um missionário. Né? Então a escola ela tem esse perfil mesmo de não dividindo espírito, alma e corpo, porque são coisas indissociáveis, mas a termos de conhecimento a gente separa para que vocês, né,
vocês alunos que vão ser futuros graduados. Amém. Eu já sou graduada. Tô perto. Para que os alunos eles consigam olhar para si mesmo, porque no servir a gente acaba olhando muito para o outro e esquece um pouquinho da gente. E a Bíblia nos instrui ao equilíbrio em todas as coisas. Sim. Então eu preciso ver como você é um termômetro, né? A gente apresenta para você um termômetro. Eu brinco também dizendo em algumas situações que a gente descobre na escola que não é tão crente quanto pensava. Não está tão equilibrado emocionalmente quanto achava que era maduro e nem está tão bem fisicamente quanto pensava, né? E a gente também às vezes lida, por exemplo, tem idosos na turma que não vão conseguir fazer as mesmas coisas que os jovens vão fazer, Sim. porque hoje já tem algumas limitações no corpo e aí eles precisam identificar o que cabe a mim hoje fazer, né? Eu não sou descartável porque eu não consigo, mas também existem pessoas que precisam cuidar da saúde, que precisam cuidar do corpo, que precisam entender a importância do cuidado com o templo para que ele possa ser efetivo. Né? A gente até conta lá a historinha do rapaz que tinha, como é? Que tem um cavalo. O pregador disse, Deus me deu uma sim. mensagem e um cavalo. Não cuidei do cavalo, não posso entregar a mensagem. Nós estamos chamando vocês aqui de cavalos. Amém. Mas relacionando aí o veículo com o templo do Espírito Santo, então a gente precisa mesmo ter esse cuidado na totalidade com o ser, com quem eu sou, né? Eu preciso me dedicar ao conhecimento da palavra, né? Espiritualmente eu preciso meditar na palavra e praticar a palavra que eu estou meditando. Eu preciso lidar com as minhas emoções porque Deus nos criou com elas, né? Algumas delas são o nosso sistema de segurança para sobrevivência. Sim. Então nós não podemos ignorar as nossas emoções, mas também nós não podemos ser guiados por elas. Nós somos guiados pelo nosso espírito e a gente precisa trazer um equilíbrio porque muitas pessoas ignoram, se tornam seres espirituais flutuantes. E aí chegam em determinadas situações como essa de convivência de relacionamentos e se tornam pessoas inconvivíveis. Por quê? Porque Gostei da palavra. Inconvivíveis. Porque elas não sabem lidar com suas emoções e se tornam pessoas difíceis de conviver. Então é importante, né? O nosso objetivo não é que ninguém saia da escola perfeito, porque estamos aí num processo de aperfeiçoamento que leva a vida inteira. Quando recebermos o nosso corpo glorificado, estaremos na perfeição. Mas nós precisamos e nós desejamos apresentar você a você mesmo para que a partir daqui você possa ser intencional nas coisas que você vai buscar melhorar como pessoa, como indivíduo, como cristão. Nas 3 áreas, você como um todo. Espiritualmente eu preciso continuar meditando na palavra e praticando. Naturalmente eu preciso cuidar do meu corpo para que eu possa entregar a mensagem, ser efetivo, para que eu possa subir o morro, para que eu possa ir para uma cidade quente, para que eu possa frio também. ir para o frio, para que eu possa, né? A gente lida até com questões de vestimenta. Às vezes o pessoal fica, nossa, que padrão de vestimenta é esse? Mas a nossa intenção com isso é treinar os alunos a se adaptar às ocasiões, né? E às vezes, no simples fato do regulamento ser um pouco mais rígido com o vestimenta, a gente consegue identificar alunos que não estão maduros emocionalmente e que isso é algo que para ele traz um transtorno. Então a gente está ali no treinamento, é um lugar de a escola é o lugar de identificar essas questões, né, naturais, espirituais e emocionais, para que possa ir sendo tratado. Algumas são rápidas, né? Tem algumas mudanças na vida que a gente dá um start e aí consegue. Mas tem coisas que são paulatinas mesmo, com o auxílio do Espírito Santo, com o corpo de Cristo, os relacionamentos, nossa rede de apoio. Então, a escola, ela tem mesmo esse foco, porque o equilíbrio é muito importante. Senão, a gente não vai conseguir ser efetivo no levar a mensagem, a gente não vai conseguir ter energia para ir levar a mensagem em lugares. Lembra quando a gente vai com os alunos para os ribeirinhos, né? Que lá o solo... Sim, sei bem. Como eu posso dizer, a areia do mar. Então, se você não está com condicionamento físico bom, né, se você não está cuidando do seu corpo, você vai sentir muito cansaço, você vai se desgastar muito. E tem gente que não vai conseguir lidar com calor e com andar na areia. Tem um quesito calor, que é calor mesmo, gente. Muito calor. Olha que eu sou do sertão, então era calor. Então, são fatores externos que, se a gente não está equilibrado internamente, vão nos afetar e vão prejudicar aquilo que Deus nos confiou a fazer. Talvez a gente não consiga fazer porque a gente não consegue se submeter a uma simples regra.
porque isso me abala emocionalmente. Eu não uso tal tipo de roupa e eu não vou usar. E aí, ao longo do ano, você vai usando. Chegam outras situações que você vai ser flexível, você desenvolveu flexibilidade naquela área e você não vai sentir tanto. Deus já vai estar tratando com você outra coisa, né? Então, são aspectos muito importantes na vida. Sim. Que aí, como escola, a gente busca trabalhar mesmo. Teve um graduado que disse assim, a escola me ensinou a ser gente. Que bom! Eu estava lembrando, né? Nós costumamos dizer que, assim, a Escola de Missões apresenta você para você mesmo, e a gente acaba descobrindo que missionário é gente, como a gente. Né? Eu faço também essa alusão, né? Que missionário não é tipo um Superman, né? Que entra numa cabine telefônica e se transforma, veste uma roupa agora diferente e parte, né? Ou entra no avião e antes do avião pousar naquela nova localidade ele se transforma num super crente, um super missionário e vai vencer todas as coisas. Não, ele descobre que ele é gente, como toda gente, e que ele vai alcançar a gente. Né? Então, essa questão, né? Entendermos essa tripartite do homem e entender que tudo isso precisa estar pronto, aperfeiçoado, preparado, como a própria palavra de Deus diz, nos instrui, para o efetivo, né, da missão. Então, eu busco estar bem no corpo porque Deus precisa que eu esteja bem, saudável, para que eu possa pregar a palavra, ficar num púlpito 2, 3 horas ensinando a palavra. Né? 1, 2 vezes por dia, sei lá, todos os dias. Eu preciso estar bem, preciso talvez caminhar todos os dias para levar a palavra em algum local e assim por diante. Então, preciso estar emocionalmente bem, né? Para vencer os desafios aí impostos pelo campo e, sobretudo, espiritualmente bem, né? Alimentado pela palavra, pelo Espírito, né? Eu digo que, assim, o treinamento missionário, ele não é como uma linha de montagem que sai todo mundo igualzinho. Mas antes é como um processo de manufatura. Cada um é moldado, é treinado, é polido, segundo aquela necessidade. Então, nem todo mundo, como disse Andrés, vai sair tudo bonitinho, perfeitinho, tudo encaixadinho, tudo da mesma forma após a Escola de Missões. Não. Cada um vai passar por um processo pessoal, particular, onde ele vai ser moldado, aperfeiçoado, como um processo mesmo de manufatura em áreas que precisam serem ali polidas, cortadas, poldadas, e aí no final ele vai se tornar a melhor pessoa possível, né? Porque eu costumo dizer que o alvo da minha vida é esse e compartilhar para outros. Eu me tornar a melhor pessoa possível em Deus, né? Segundo Deus quer que eu seja, porque eu serei o melhor ministro possível, o melhor missionário possível, o melhor pai possível, o melhor irmão possível, o melhor pastor possível, o melhor ministro possível. Se eu me tornar uma melhor pessoa. Uau! Sei lá. Exato. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que eu acho que eu fiz essa pergunta, achei muito bacana. Eu acho que escutar de vocês seria legal pro pessoal. Qual é a parte mais gratificante de estar na posição que vocês estão, nessa linha de manutenção, né, de cada aluno? Como é que é para vocês? Olha, é bem interessante. A gente tá agora, quando a gente está gravando esse podcast, a gente está tendo as apresentações dos projetos missionários dos alunos, né? E ver como o aluno chegou, a gente tem uma conversa inicial com cada um deles. Aí a gente pergunta, né? Eu pergunto assim, bem nordestino, de onde rende, para onde rai? De onde você veio, para onde você está indo depois daqui, O né? que você quer fazer? O que você quer fazer? O que lhe trouxe aqui a Campina, né? E a gente tem um conhecimento, uma conversa com o aluno, conhece um pouco do propósito dele aqui na cidade, as inseguranças, as incertezas, né? Tem pessoas que vêm bem certas também, e aí elas passam a ter incertezas no percurso. E tem aquelas que geralmente eu não sei de fato o que eu estou fazendo aqui, eu estou seguindo uma direção do Espírito mesmo, e aí elas se encontram ao longo do percurso e a gente vê essa transformação. Eu até falo para eles, não é porque somos suspeitos que estamos aqui que dizemos que é um bom lugar, mas é o poder da palavra, né? O Espírito Santo dentro de
nós, é o que Deus está fazendo na vida de cada aluno lá. São vários alunos vivendo a escola no mesmo ano. Todo mundo está na turma 2024 esse ano, mas cada um está vivendo o seu momento em Deus, o seu momento na sua história, o seu contexto familiar. Então, cada um está tendo aquela, vamos dizer assim, como já Deus falou, né? Aquele seu moldar específico. E a gente vê como eles entraram na escola e como eles estão hoje apresentando os projetos, se preparando aí para a viagem missionária. É ver o poder de Deus em operação na vida das pessoas, assim, é bem gratificante. E saber também que eles serão mais efetivos naquilo que eles vão fazer pós-escola, porque eles se dispuseram mesmo a vir fazer o que Deus confiou eles a fazer nesse ano. Aí a gente fica assim, maravilhado com, não necessariamente com o nosso trabalho, com o prédio, escola, a reunião, escola de missões, mas com o poder de Deus em operação na vida das pessoas naquele lugar. É lindo. Glória a Deus. Muito bom. A gente está terminando, estamos aqui nos últimos minutos e queria deixar esse espaço mesmo para vocês compartilharem o que está no coração de vocês como conselhos para aqueles que estão em treinamento para o campo missionário, para aqueles que estão se preparando para vir para a escola de missões, que pensam em fazer a escola. Então, queria deixar esse tempo para vocês. Vocês podem olhar para esta câmera aqui e falar diretamente com eles. Primeiras damas. Olha, meu conselho para você é: converse com a sua liderança. Deixe a sua liderança sabedora do desejo que Deus tem colocado no seu coração. E se submeta à sua liderança ao discernir o tempo de vir para Campina Grande fazer a escola. E aí, com você que vem fazer a escola que eu estou falando. Só vem fazer aquilo que Deus tem para você. Como falamos aqui, poderíamos passar mais horas falando sobre o que a escola fez e faz na vida das pessoas, mas é o que a palavra de Deus faz na vida das pessoas. E você se dedicar a conhecer mais ao Senhor, cada dia mais a sua vida vai ser transformada. Mas a gente precisa entender, discernir o tempo e o modo. Já tivemos pessoas na escola que não discerniram o tempo, vieram fazer, não era o tempo, e elas disseram pra gente: olha, eu desperdicei uma oportunidade, eu sofri, foi difícil, não tive provisão, porque eu tenho consciência de que era o tempo errado, né? E foi danoso para a vida da pessoa, foi danoso para a vida da igreja que enviou. Então, é importante que, a partir do momento que você tem clareza, um dia eu vou para Campina Grande estudar na escola de missões, que você converse com a sua liderança, com o seu pastor, e juntos vocês orem e discernam no Senhor qual é o tempo de vir. Porque aí, quando você vem no tempo certo, tem a provisão garantida, você vai encontrar a pessoa certa para você dividir moradia aqui, caso você seja solteiro. Não é obrigatório dividir moradia, tá bom? Mas nós recomendamos, porque aí você já vai sendo treinado nessa parte dos relacionamentos. Mas discerna mesmo o tempo, porque tudo que você precisa vai chegar até você no tempo certo. Você vai ter desafios, claro, porque é inerente à vida, né, os desafios, mas com a graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, as conexões que você vai fazer, vai se tornar um ano edificante, né, que vai ser leve, às vezes é até contraditório. Nossa, foi tão desafiador mudar de cidade, estar na escola todos os dias, assistindo aula. Tudo que acontece em Campina Grande é desafiador, mas é leve ao mesmo tempo, porque é esse sentimento que a gente tem quando a gente está no tempo certo, fazendo a coisa certa. Então, discerna o tempo, converse com a sua liderança e entre em contato com a gente, que a gente está aqui na expectativa de cooperar com o que Deus tem para fazer na sua vida. Concordo com tudo quanto ela falou. É importante. Endosso, né? Assina embaixo e vou adicionar algo. Se deixe ser treinado. Sim. Então, a gente vê que alguns momentos, né, em alguns anos, pessoas vêm a Campina Grande, deixam tudo, deixam, né, sua família, seu trabalho, igreja, tal, vem aqui para Campina Grande, tem o apoio, o suporte, né, necessário, porém ela chega aqui e não se deixa ser treinada. Então, fazendo mais um paralelo aqui, né, você vai para uma academia, você quer ser treinado, né, para talvez o desenvolvimento de algum esporte. Aí você chega lá e diz assim: não, eu não quero passar por esse processo aqui, não. Eu não quero fazer isto, eu não quero fazer aquilo. Para o treinador. Você vai ser treinado? Você não vai ser treinado. Então, você não pode dizer ao treinador o que você quer, o que você não quer.
você precisa passar pelo treinamento, né? Então a gente percebe aqui que pessoas vêm a Campina Grande, passam por tudo isso, mas não se deixam ser treinadas. Então é importante demais que você venha a Campina Grande, viva toda essa experiência e se deixe ser treinada. Então eu diria a você, prescrute bem no seu coração antes de vir a Campina Grande. Eu estou realmente preparado para ser treinado. Eu largar talvez os vícios, né? Os meus costumes, aquilo que eu amo tanto, não quero deixar isso. Um processo de treinamento, você vai ter que deixar algumas coisas para adquirir outras, e eu destacaria isso. Venha a Campina Grande, passar pelo treinamento missionário, mas venha preparado para se deixar ser treinado. Isso aí. Muito bom, gente. A gente queria também mesmo endossar para você que as pré-inscrições da Escola de Missões estão abertas. Não deixa de fazer a sua. Se você tem aí, já conversou com o seu pastor, já está com esse desejo no seu coração, aproveita, faz a tua pré-inscrição. Queria mesmo agradecer a Jadeilton e a Andresa por ter aceitado o nosso convite aqui para bater esse papo conosco. A Júlia por ter estado conosco aqui, nossa aluna, daqui a pouco está sendo graduada da Escola de Missões, né? E foi muito bom conhecer você, né? Uma das coisas que a escola proporciona também são essas conexões. Sim. Então, você que deseja fazer a escola, as pré-inscrições estão abertas. Você pode seguir também o Instagram da Escola de Missões, @Escola de Missões, não é isso, Andresa? Rema, esqueci do Rema, gente. Então, @Escola de Missões Rema, a gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo. Curte aqui o vídeo, compartilha para que outras pessoas também possam aproveitar desse bate-papo aqui, dessa conversa, conhecer mais sobre a escola. Também temos o site da Escola de Missões, onde você pode ver também a grade curricular também da escola, saber o regulamento também da escola, se preparar para vir ser treinado, né? E nós queríamos finalizar, agradecer mais uma vez a Jadeilton e a Andresa. Vocês querem compartilhar mais alguma coisa? Muito obrigado. Obrigada mesmo. Júlia, quer falar alguma coisa? Só agradecer essa oportunidade imensa. Oh, que maravilha. Então, gente, a gente se despede por aqui, né? Mas antes, vamos dar aqui um tchau. Mas vocês vão ficar agora com o nosso vídeo de divulgação da Escola de Missões, para você aí já estar com o coração incendiado para vir aqui fazer a escola e cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida. Até mais. Só vem-se embora. Fala, missionário. Love, já.